Olá, mais uma vez obrigado pela sua companhia. Está começando mais um Região aqui na TV União em sinal aberto para todas as cidades da nossa área de cobertura. Hoje recebemos o reitor do Centro Universitário Unify, o professor Dr. Marco Aurélio Ferreira. Entre os assuntos, vamos destacar o bom desempenho da Unify no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, a sustentabilidade do ensino presencial e os planos de desenvolvimento institucional para os próximos anos. Professor Marco Aurélio, seja muito bem-vindo aqui ao Região, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo nosso, a comunidade acadêmica da Unify agradece mais essa oportunidade. E o primeiro assunto aqui, professor, é em relação ao Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED. A Unify recebeu uma nota de bom desempenho, uma nota 3, e eu gostaria inicialmente que o professor falasse desse processo, né? Como é que os alunos participam, como é que a instituição se mobiliza para participar de uma avaliação dessa envergadura? Na verdade, Magalhães, essa nota do ENAMED, ela já era esperada, porque há vários anos a Unify já vem participando do ENAD, na verdade, onde os cursos, o nosso curso de medicina e os demais cursos também participam. Mas houve agora uma mudança específica que todo ano os últimos alunos do curso de medicina farão essa prova do ENAMED e ela fará aí uma importante reavaliação dos cursos que foram colocados em todo o Brasil, para que a gente possa ver a qualidade desses cursos. E a Unify, mais uma vez, né, uma das 3 instituições de ensino das municipais do estado de São Paulo que ficou acima da média nacional, porque nós sabemos que muitas instituições de ensino em todo o Brasil, quase 30%, estão abaixo, com 2 e 1. E para a gente isso é muito gratificante, porque a gente vê o resultado de um trabalho, mas ainda nós não estamos satisfeitos. Nós queremos aí ter uma evolução maior, quem sabe no próximo ENAMED, com uma nota melhor que 3. E como é o processo interno para preparar os alunos para participar de uma prova dessas? Nós temos todo um cuidado para que esses alunos possam estar preparados, na verdade, para essa execução da prova. Quando a gente fala de algumas instituições que preparam os alunos para essa prova, nós temos aí um certo medo disso, porque aí nós estamos dizendo que nós realmente não estamos aplicando o que deve ser aplicado no aluno. Muitas instituições de ensino contratam cursinhos específicos, como tem a OAB, que tem cursinhos para passar na ordem, mas nós não entendemos que deva funcionar assim. Nós estamos investindo na capacitação dos nossos professores, com treinamento aos nossos alunos, dando oportunidade que eles possam ter um melhor desempenho durante toda a sua graduação dos 6 anos, e por isso que a gente teve a nota que nós tivemos. Não há uma preparação específica para isso. Nós estamos capacitando o nosso corpo docente, a nossa coordenação, os preceptores da medicina, para que a gente possa dar ao aluno uma formação próxima mesmo do que ele precisa. E o Senado já aprovou uma prova de proficiência nos moldes da prova da OAB, né? Isso ainda vai passar pela Câmara. Como membro do Conselho Estadual de Educação, que discute políticas públicas da educação, que fiscaliza também as instituições de ensino, qual a sua opinião a respeito dessa prova de proficiência para cursos de medicina? Olha, Magalhães, eu tenho um olhar um pouco diferenciado, não só como a prova da medicina, como a própria prova da OAB. Eu acho que isso é uma reserva de mercado. Eu acredito que o governo federal e os conselhos estaduais de educação teriam que ter uma participação mais ativa na fiscalização, na liberação de abertura de cursos, porque aí nós temos uma habilidade para poder entender qual instituição pode oferecer tal curso. Porque vamos pensar o seguinte, você pai de um aluno de medicina, você faz um investimento hoje próximo de mais de R$1 milhão, depende da instituição que você for estudar. E aí, depois de formado, seu filho não passa num exame do Conselho Federal de Medicina para ter a carteira. A instituição tem culpa? Ela tem culpa. O aluno também tem culpa? Ele tem culpa, mas eu acredito que os conselhos regionais e os conselhos regionais de educação e o Conselho Federal de Educação deveria ter uma fiscalização mais firme em cima das instituições de ensino para que elas possam oferecer campo de estágio, professores qualificados, para que a gente possa ter realmente instituições sérias dando uma educação de qualidade. No caso da medicina, o investimento é muito alto por parte da instituição, há várias exigências também, né, para que esse aluno se desenvolva e entregue até o final do curso uma qualificação, e a gente tem aqui em São João da Boa Vista, vamos citar aqui um exemplo, uma rede de saúde muito bem estruturada,
Isso é um diferencial para a Faculdade de Medicina, Marco? E como é que está também essa questão de, com a Santa Casa, uma participação mais efetiva da Santa Casa nesse processo? Olha, primeiramente eu quero agradecer o prefeito Vanderlei, né, na época que nós instalamos o curso de medicina, em 2014, ele abriu todo o campo de estágio na rede pública, isso é muito importante para o aluno. E a gente percebe que as instituições que tiveram notas abaixo de com 1 e 2 no Brasil são instituições que não têm, na verdade, um campo de estágio necessário para que o aluno de medicina possa estar ali executando. A medicina é uma formação muito diferenciada dos demais cursos que nós temos. A prática ela já está inserida logo no primeiro semestre do ano do aluno. Nós temos uma rede pública de saúde em São João invejável. Quando a gente visita as outras instituições de ensino e percebe o que nós temos em São João, eu acredito que nós estamos numa excelência na área de saúde. Há problemas. A saúde é uma fração do município muito delicada, porque a gente está lidando com vidas, então a sociedade às vezes não tem um olhar diferenciado para isso. E aí ela condena o gestor público, ela condena quem está atendendo, e não é tão fácil assim da gente resolver. Existem critérios, Tribunal de Contas, legislação, que a gente tem que respeitar. Sobre a Santa Casa, nós estamos aí num processo da implantação da residência médica, temos tratativas com o hospital, é um sonho da universidade também, o prefeito quando assumiu junto com a Santa Casa, de transformar o hospital em um hospital universitário, mas isso precisa vontade de todos os lados, né? Santa Casa, Prefeitura e Unify, e também do governo, para que a gente possa dar uma qualificação melhor no hospital, para a gente possa ter um campo de estágio muito mais apurado, com médicos muito mais capacitados, para a gente possa melhorar cada dia mais a entrega desses novos médicos ao mercado de trabalho. Antes da gente entrar aqui no outro assunto, ainda sobre a questão da medicina, da nota 3 da Unify, como isso repercutiu entre os alunos? Isso trouxe mais um senso de responsabilidade por parte da coordenação da medicina? Como é que os alunos receberam essa nota? Nós, os alunos e o corpo docente nosso, recebeu primeiro com grande alegria o resultado, a gente já vinha trabalhando para que isso pudesse acontecer. Nós tivemos ali, né, se fosse mais 4 alunos nossos um pouquinho melhor na prova, a gente teria chegado à nota 4. Isso para a gente foi até uma alegria. Os alunos receberam bem a prova, bem o resultado, mas eles querem mais, e eu entendo isso, né, porque o aluno ele tem uma vontade de cada vez mais aprender. Os laboratórios da Unify são de ponta, a gente sabe disso, os equipamentos estão lá dentro, o corpo docente nosso muito bem qualificado, nós temos quase 60 médicos no corpo docente, tanto na academia quanto na preceptoria médica. Isso dá condição do aluno, mas nós queremos que nós possamos no próximo na média chegar a 4 ou até 5, se for possível. Vamos falar sobre EAD. Também o MEC fez algumas alterações no ensino à distância, ou no aprendizado à distância, e o professor sempre foi crítico desse modelo, né, desse modelo de ensino à distância. Como é que você recebe as alterações feitas pelo Ministério da Educação na área do ensino à distância? E hoje as pessoas estão procurando mais o ensino presencial? Olha, Magalhães, a alteração que foi feita no EAD, na verdade, foi em maio do ano passado, né, em 2025, algumas ponderações. Eu acredito que o MEC acertou em ter feito isso. Não há possibilidade alguma de alguns cursos na área da saúde estarem liberados para poder ser formação em EAD, até porque a gente entende que o estágio presencial e junto com o paciente é muito importante. Eu sou crítico porque eu não posso aceitar num país onde a gente tem 81% da formação do professor básico da pedagogia, que vai ser o Fundamental 1, Fundamental 2, possa ser formado por EAD. Veja, nós estamos formando as pessoas que vão formar nossos netos, nossos filhos em EAD. E não existe ali um processo da humanização, porque a academia não é só ensinamento, é você estar todo dia trocando informações, conhecendo pessoas, fazendo relacionamentos, né? E a humanização, o tato com as pessoas, eu acho que isso às vezes vale até mais que um ótimo profissional técnico, porque por muitas vezes o profissional ele é muito bom tecnicamente, e voltando à medicina, como você fala, o médico pode ser muito bom técnico, mas se ele não for mais humanizado, ter empatia com o paciente, é um médico mais do dia a dia dele, de consulta, de relatórios. E ele não tem uma relação. Então, o EAD, para mim, me assusta muito, porque ele acaba deixando o profissional muito distante da sociedade.
Então, eu acredito que, e a Unify tem provado isso ano a ano, e esse ano foi um vestibular para a gente espetacular. Nós não temos nenhum curso de EAD, mas nós estamos sobrevivendo com o curso presencial, porque o aluno está entendendo, na verdade, depois da pandemia, que a sociedade precisa estar se comunicando, a gente precisa estar próximo um do outro. O aprendizado ali é muito mais próximo, muito melhor do que a gente está à distância, vendo apenas uma tela. E as instituições de ensino que apostaram no EAD fizeram isso também muito em função dos custos. Olha, Magalhães, na verdade a autarquia, a Unify como uma autarquia do município, a gente não visa lucro, né? Mas a gente precisa ter a receita compatível com a nossa despesa. Então todo recurso que entra na Unify é investido, né, em equipamentos, em laboratórios, em capacitação de professor, em melhoria para o aluno. Enquanto as outras instituições que visam lucro, né, elas precisam dividir esse bolo. Então, a Unify mantém cursos com preços abaixo da média nacional, se você pegar, mas não dá para concorrer com o EAD. Né? Você pega cursos aí oferecidos por EAD a R$ 99,90, R$ 59,90, só que ele consegue dar aula para quase 1.000 alunos numa sala só. Então, está o aluno do Nordeste, aluno de Poste Caldas, aluno de São João na mesma sala. Com a mudança que teve em maio de 2025, isso vai se restringir muito. E será uma parte presencial, onde o estágio terá que ser ali colocado como parte presencial do aluno. Haverá fiscalização? Não sei para você se consegue fazer isso em nível Brasil, porque vamos colocar uma instituição que tenha um polo em São Paulo e tem aluno lá no Nordeste, aquele polo pequeno que tinha no Nordeste, que a gente fala que são salas, né, que o aluno vai lá para fazer uma prova, alguma coisa, ele terá que ter capacidade para absorver esse estágio e ter monitor e preceptor ali para receber esse aluno. Então, eu não sei como vai chegar, tanto é que o número de alunos no EAD teve queda acentuada após esse processo. Então, nós acreditamos ainda no ensino presencial e a Unify está demonstrando isso. Quando você tem uma estrutura enxuta, uma estrutura preocupada com a qualidade de ensino, com bons profissionais, o sucesso só poderia ser isso. Nós vamos rapidamente para o intervalo, voltamos daqui a pouco com o professor Marco Aurélio Ferreira, reitor da Unify. A cada momento, em cada passo, nos fazemos presentes. Estamos em 11 cidades do interior paulista, transformando a vida de mais de 67 mil pessoas. Fazemos da saúde o nosso propósito. Nós somos a presença que transforma. Nós somos a Unimed Leste Paulista. O dinheiro que entra na farmácia paga o dono da quitanda, que paga a loja de roupas, que paga o mercado, que paga a farmácia de volta. Se o dinheiro circula em casa, todo mundo se beneficia. Apoie o comércio local, uma iniciativa ACE. Na Bela Capri, cada detalhe é pensado para te entregar uma bela experiência. Sabor feito à mão, com agilidade e tradição. Pizzas a partir de R$ 49,90, peça com facilidade e rapidez pelo nosso aplicativo. E toda terça você aproveita 30% de desconto. Baixe o app e aproveite. Bela Capri, Avenida Durval Nicolau, 996. Entregamos para toda a cidade. Vem aí a 18ª Festa do Milho e o 14º Festival de Música Sertaneja de Vargem Grande do Sul, dias 7 e 8 de fevereiro na Praça da Matriz. Venha saborear os deliciosos pratos feitos à base de milho verde, preparados pelas entidades e grupos da cidade. Dia 7, sábado, a partir das 20 horas, Festival de Música Sertaneja e show de André e Thiago e Ronaldo Marques. Dia 8, domingo, às 15 horas, Festival Sertanejo, Orquestra de Viola Caipira. E às 20 horas, final do Festival Sertanejo e show de Rodrigo Neves e Maicon Violeiro. Departamento de Cultura e Turismo, Prefeitura de Vargem Grande do Sul.
chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Ah, se você está com algum desses sintomas, procure um médico. Compartilhe estas dicas e ajude a proteger a nossa comunidade. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Já estamos de volta aqui no Região, hoje com a presença do reitor do Centro Universitário Unify, o professor doutor Marco Aurélio Ferreira, que também é membro do Conselho Estadual de Educação. Professor, nós noticiamos aqui, na ocasião, aniversário de 60 anos da Unifeob, houve um pronunciamento do reitor da Unifeob, professor José Roberto Junqueira, cogitando uma fusão entre Unify e Unifeob, que elas foram criadas pela mesma pessoa, né? O fundador foi o Dr. Otávio Bastos. Divulgamos isso aqui na TV União, houve uma repercussão muito grande e queríamos saber do posicionamento da Unify em relação a essa proposta, essa ideia. Olha, Magalhães, na verdade, desde que eu assumi a reitoria da Unify, eu tenho uma preocupação na questão educacional de São João. E nós temos que tomar muito cuidado, porque com a evolução dos grandes grupos, e hoje São João goza de um privilégio de ter duas instituições de ensino, né, Unify e Unifeob, Instituto Federal e também a Unesp. Então nós temos aqui uma excelência em oferecimento de ensino para São João e para a região. Em alguns momentos eu tive conversando com o Beto, e até o ano passado a gente teve 2 reuniões sobre isso, e quando o professor João Otávio, na verdade, citou na abertura lá, e depois o Beto falou, já havia uma conversa entre eu e o reitor da Unifeob, de uma preocupação sobre isso. E a ideia, na verdade, como as duas instituições tiveram o mesmo pai, na verdade, né, Dr. Otávio, que a gente possibilitasse alguns trabalhos em conjunto, porque se houver uma fusão, na verdade, a curto, médio e longo prazo, isso precisa ser feito com muito cuidado. Mas eu acredito que São João da Boa Vista merece ter uma universidade que tenha a mesma preocupação, tanto com a Unifeob quanto a Unify, porque aí a gente poderá oferecer para o município, para a região, uma estrutura muito melhor, melhorar a questão de custo-benefício, porque as duas instituições hoje têm alguns custos iguais, né? E a gente tem que olhar isso pelo bem da cidade. O crescimento do ensino superior ele foi muito forte na década do FIES, em 2015 mais ou menos, mas depois ele teve uma queda acentuada. Então as estruturas das instituições de ensino, elas estão pesadas para que a gente possa manter isso. Então a ideia que surgiu quando eu conversei com o Beto, a gente se reuniu por 2 vezes, foi num propósito de pensar numa Universidade de São João da Boa Vista, pensar numa educação melhor para São João. Aqui a questão das vagas ociosas é uma realidade na Unify hoje? Sim, as vagas, hoje nós podemos dizer assim, que nossos cursos estão com uma média de 30, 35 alunos por sala. Em anos anteriores, né, antes da pandemia, isso era quase 45, 50 alunos. Mas alguns cursos nossos estão acima da média. A gente tem um curso muito bem concorrido de engenharia de software, publicidade e propaganda, fisioterapia, né, o próprio direito nosso deu uma crescida, a educação física voltou a subir, mas existe ainda vagas ociosas, né?
No caso do curso de Direito, que é o curso mais novo, o curso mais recente, qual a avaliação que você faz da participação dos alunos na prova da OAB, por exemplo? Houve bons resultados já por ser um curso novo? Sim, nós tivemos no último avaliação da OAB, 67% dos nossos alunos formados foram aprovados na primeira e depois na segunda fase. Nós temos ainda aí um corpo docente completamente, muito bem qualificado, na verdade, porque nós estamos com juízes, promotores, delegados, né, e advogados renomados no curso nosso. E a gente, mesmo trabalhando com grupos pequenos, aí eu vejo a necessidade de você ter uma instituição que não visa lucro, né? Então, quando você tem uma sala de aula com 35, 40 alunos, o resultado do aprendizado é muito maior do que quando você tem uma sala de 100 alunos. Então, eu acho que esse propósito, esse resultado mostra para a gente que nós estamos no caminho certo. Mas eu acredito que o curso de Direito nosso ainda tem muito a amadurecer. E como é que vocês estão lidando com os cursos que não atingem o equilíbrio financeiro? Olha, Magalhães, na verdade, nós temos que fazer uma análise como um todo na Unify, né? E nós, por sermos uma autarquia, nós temos algumas preocupações, nós temos o Tribunal de Contas que demonstra para a gente alguns cortes que a gente tem que fazer e tem que delinear tudo isso. Nós temos feito um ajuste com redução ali de algo na parte de investimento para que a gente possa manter a estrutura do curso. Todos os cursos nossos hoje, alguns cursos ainda estão deficitários, né? Mas isso deve-se também à questão da pandemia, que houve uma queda acentuada. Para você ter uma ideia, de 2020 para 2021, saíram 700 alunos e entraram 204 alunos. E assim sucessivamente. O ano passado e esse ano, na verdade, que nós estamos colocando quase 40% a mais de quem está saindo. Então nós começamos a retomar, né, a necessidade de equilíbrio ali para que a gente possa ter todos os cursos com receita positiva. E paralelo a esse desafio da administração, né, de trazer alunos, a excelência no ensino. Vocês obtiveram nota 4 no IGC, então como é que compatibiliza isso, né, essa busca pela excelência administrativa e também a excelência no ensino? Na verdade, a gente busca, quando a gente fala em diminuir custo, a gente jamais olha para a questão da qualidade do ensino, né, de cortar a hora de estágio, de cortar professores, porque a gente entende e temos uma responsabilidade das notas dos últimos 3 anos do ENAD aí, que coloca a Unify como 3 anos consecutivos o melhor centro universitário municipal do país. Então isso demonstra que, mesmo com alguns cursos deficitários, a gente está conseguindo manter a qualidade de ensino e entregando profissionais de alta qualidade ao mercado. E a Unify pretende retomar o mestrado? Como é que está essa discussão dentro da instituição? Olha, nós tivemos aí no final do ano passado algumas novidades muito positivas. E o mestrado é um deles, né? Nós, depois de 10 anos, nós conseguimos retomar o mestrado, né? Estamos implantando agora, o edital nosso já está aberto. Foi aprovado um mestrado pela CAPES em Ciência da Saúde, voltado à área da saúde, que é onde a Unify hoje tem maior potencial de profissionais, de professores pesquisadores, né, professores que publicam em revistas nacionais e internacionais. Então, nós, a partir de março, nós estamos inaugurando novamente o mestrado na Unify. A Unify tem também uma inserção internacional, né, parcerias com universidades. E como é que vocês estão administrando essas parcerias? O que traz de benefício para a Unify? Olha, Magalhães, eu tive o privilégio de viajar para alguns países, a questão dessas parcerias junto com a Associação Brasileira das Instituições Municipais e Estaduais do Brasil, a ABRUEM, e isso abre portas, né, tanto para os nossos alunos quanto para os nossos professores. Quando eu estive na Nova Zelândia, no ano de 2024, nós firmamos alguns convênios lá com instituições, por exemplo, de ponta da área de odontologia. A Nova Zelândia, por ser um país muito pequeno, 4 milhões de habitantes, ela, na verdade, proporciona algumas coisas. Para você ter uma ideia, existe uma universidade de odontologia lá. E essa faculdade, ela é bancada pelo governo por uma parte, e empresas privadas. E empresas, né, que investem os seus recursos lá dentro. E essas aberturas dão a possibilidade para os nossos professores ficarem 30 dias, 60 dias, e os nossos alunos também fazerem estágios vinculados à Unify. Então isso abre oportunidades. A própria Universidade de Coimbra, né, que é a universidade mais antiga do mundo, também com parceria, os institutos técnicos de Portugal também com parceria da Unify, são possibilidades dos alunos. Nós sabemos da questão financeira.
Então a Unify tem proporcionado aos alunos possibilidade de bolsas de iniciação científica, possibilidade de bolsas de viagem para poder participar de congressos, porque nós entendemos que essa participação, esse network, na hora que ele está num evento, proporciona para ele algumas experiências únicas. Eu vou dar o exemplo aqui do aluno nosso, que é contemplado com a bolsa de 100% da medicina, que é um aluno da escola pública, que ele foi num evento em São Paulo, conheceu um professor da Univesp, e hoje ele é pesquisador da FAPESP, com recurso da FAPESP, junto com o professor da Univesp. Então, quando a gente abre essa possibilidade, e eu falo assim, um aluno que veio da escola pública, que ganhou uma bolsa de 100% da medicina, ele é proporcionado para ele essa oportunidade, eu acho que isso é a grande diferença. Esse é o papel da Unify. E quando eu também sou um sonhador da questão de dar oportunidades para quem vem da escola pública. Por isso que a gente tem N bolsas de escola pública e nós estamos fazendo um projeto de uma nova resolução de iniciação científica com a escola pública do ensino médio. Nós vamos dar oportunidade para os alunos da escola pública do ensino médio fazer pesquisa junto com os alunos da Unify. Porque nós acreditamos que diminuímos o espaço entre a escola pública e a universidade, dando possibilidade para que ele possa ter a certeza que ele é capaz de fazer um ensino superior. Então, é essa a minha preocupação, de colocar o máximo possível que eu puder de pessoas que realmente não sonham em ter uma faculdade. A educação transformou a minha vida e eu acredito que isso é possível, com uma vontade de política pública, para que a gente possa dar oportunidade para esse aluno que não tem condição de estudar. Uma instituição de ensino superior, ela está baseada num tripé: ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa, ela já é contemplada na Unify, vocês têm um instituto de pesquisa. Qual o desenvolvimento do IPCLIN hoje? Quais são as linhas de pesquisa que nas quais vocês estão atuando? Olha, o IPCLIN está mais focado na área de saúde, né? Quando nós inauguramos lá em 2022, e depois que passou a pandemia, nós começamos a ter um trabalho muito forte lá dentro, né? Isso fica a cargo da professora Laura, que é a nossa pró-reitora de pós-graduação em pesquisa. Temos convênio com 6 empresas privadas na área da fisioterapia e também da medicina. Para você ter uma ideia, foi desenvolvido um projeto de pesquisa lá para que a própria empresa Ibramed, que é parceira nossa, tivesse uma autorização para vender o equipamento nos Estados Unidos, né? Então, isso foi validado, foi feito pesquisa de campo, a população de São João participou da pesquisa e outras pesquisas que estão também na linha de resultado final já dentro da Unify. Além de a gente ter a participação de empresas incubadas, né, na área de tecnologia de informação, com o engenharia de software, que hoje o curso de engenharia de software, para você ter uma ideia, desde o vestibular está com as inscrições encerradas, não temos mais vagas, precisamos abrir uma turma no período da manhã para atender a demanda. Essa demanda acontece por quê, Magalhães? As empresas estão vindo buscar esses alunos, logo no primeiro ano é feito um processo seletivo de empresas privadas, pegando esse aluno nosso, capacitando esse aluno nosso, dando bolsas de estudo para que ele possa ficar na instituição. Então, a área da pesquisa nossa cresceu muito nesses últimos 5 anos. E nós temos aí a participação agora com o PIBID também na área de pedagogia, temos a recurso da FAPESP, nós estamos, ciência para as crianças do ensino fundamental também. Então, são recursos que não vinham para a Unify, né? Recursos federais, recursos estaduais, e hoje com a pesquisa em alta na Unify, né, com bons resultados, a gente está conseguindo captar recursos dessas empresas. Professor Marco Aurélio Ferreira, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez. Ficamos por aqui agradecendo a você de casa, um grande abraço e até o próximo Região.